as respostas e tal, mas vamos discutir cada uma delas, tá? Antes de fazer a 1, eu vou discutir o que ele chama de nível de mensuração, tá certo? Ou níveis de mensuração. Bom, o que nós chamamos de nível de mensuração é a maneira com que a gente, e os critérios com que a gente organiza dados que você coletou para fazer a análise estatística, ok? Então, deixa eu colar aqui. Poxa, o que aconteceu aqui? Tá. Só um minutinho que eu quero... E... deixa eu ver se colou aí. Só um minuto. O que nós chamamos em estatística de nível de mensuração. É o nome que a gente dá para a classificação dos dados que a gente coletou e quer estudar, tá ok? Então, quando você tem dados que têm nível de mensuração que são nominais, é um tipo de classificação que não tem ordem. Por exemplo, você pode trabalhar com dados onde você classifica pelo sexo, como está dizendo aí, né? Pela classe econômica, tá? Alta, média e baixa, aí tem alguma ordem, mas quando você for expor esses dados, não quer dizer que na classe socioeconômica você tem que começar pela alta ou pela baixa. Então não há uma ordem específica para os dados, tá? Então, partido político, como está dizendo, orientação no tempo, né? Então, o primeiro tipo de mensuração é justamente este, o nominal, tá? Por que a gente está vendo isso? Porque a primeira questão trata disso, tá? Vamos ver aqui a outra possibilidade da gente classificar os dados que você quer fazer estudo estatístico dele, que seria o nível de mensuração ordinal. Como o nome já diz, né? Se o nível é ordinal, significa que você pode dar uma ordem aos dados, tá? Tá colando aí, pessoal, enquanto eu falo, tá? Então, como por exemplo, nós vamos ter um exercício aí onde a gente teria uma pesquisa onde você tem que dizer se você ficou muito satisfeito, relativamente satisfeito, neutro, insatisfeito. Então, perceba que aí a gente teria uma ordem na classificação de cada elemento da amostra, tá certo? Você pode classificar uma sala de aula por números ou por ordem alfabética, por exemplo. Tá?
E aí você vai ter uma ordem. Então, quando você consegue, vamos dizer assim, classificar os seus dados onde você tem uma ordem que você pode colocar, ele é ordinal. Quando você... Eu não consegui colar, eu vou tentar colar de novo. Se não der, isso é parte do material que vocês têm, tá? Qualquer coisa eu escrevo. Bom, e a outra maneira de classificar os dados é o que a gente chama de forma intervalar, quando a gente trabalha com geralmente valores numéricos, tá certo? Você vai classificar um grupo quanto à idade ou peso, né? Você tem lá um monte de cobaias, por exemplo. Eu não vou conseguir colar, não, por algum motivo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever, tá, pessoal? Escreverei aqui. Vou tirar esse cara. E eu vou escrever, então. Tá? Melhor. Então, estou falando de níveis de mensuração. Legal. Mais básico, como eu já tinha dito, é o nominal. Que ocorre quando, por exemplo, você tem nos seus dados estatísticos informações como sexo, né? Mas eu não concordo muito. Preferências, né? Você gosta de café, chá ou suco no café da manhã? Isso é uma variável aleatória, estatística, dita nominal, tá? Então, preferências. E por aí vai. Geralmente, quem trabalha com esse tipo de variáveis é o pessoal que faz marketing, né? Vou dar um exemplo aí. Quando eles vão lançar um novo modelo de carro ou coisa parecida, o pessoal da indústria automobilística, eles buscam saber quais são as cores preferidas. Né? Aliás, a gente não vê muita coisa diferente de prata, preto e branco. Pois é, mas alguns carros são mais coloridos, né? Por quê? Porque eles vão por uma determinada faixa etária, por exemplo. Esses carros mais descolados, como o Up, o Mob e tudo mais, são mais coloridos, porque eles fizeram pesquisas de preferência, são estatísticas, né? E esses dados que eles escolheram, que é preferência de cor, por exemplo, está num nível de mensuração que é nominal. O outro que a gente tinha visto é o ordinal. Tá? O ordinal ele envolve grandezas ou dados estatísticos que possuem uma certa ordem, né, pessoal? Tudo bem? Então você pode trabalhar com satisfação, né? Pesquisas de satisfação, ou dados, pesquisas de satisfação. Por exemplo, como eu falei, bom, ruim, péssimo, são dados estatísticos que podem ser classificados como ordinais. Ok? Muito bem. Você pode colocar uma lista de nomes em ordem alfabética. É ordinal, tá? Mas não tem necessariamente um valor associado. Associado a essa ordem.
seja, a pessoa que está na ordem alfabética em terceiro lugar não é melhor que a pessoa que está na ordem alfabética em 20º lugar, tá ok? E por último, a intervalar. Essa sim vai ter relacionado a cada um dos elementos da sua amostra um valor que será referente a um determinado valor de referência. Então, por exemplo, quando você fala em idade, né, uma pesquisa que envolve idades, você tem sempre a idade zero, né? Ou vai pegar peso, né? Enfim, quando você fala de dois pesos, né, de duas pessoas, você está comparando esses dois pesos com referência no zero, tá certo? Então, grandezas que têm esse tipo de característica, elas são classificadas como grandezas intervalares, tá? Então, intervalar. Você pode falar em temperatura, né? Você pode pegar, por exemplo, e trabalhar com temperaturas ao longo de um dia de inverno. Você vai lá, a cada hora pega uma temperatura, faz a média, vê a máxima, vê a mínima, entendeu? Então, temperatura é um tipo de grandeza que a gente chama de grandeza intervalar. E contínua, porque a temperatura pode ser qualquer número, né? Entre, por exemplo, você pode ter uma temperatura de 22,3 graus Celsius ou 22,7. Então, temperatura é uma grandeza intervalar e contínua, tá bom, pessoal? Então, temperatura, altura, peso, por aí vai. Tá? Então, são esses conceitos que a gente precisa saber para responder a questão 1. Tá? Questão 1. Ver se eu consigo colar aqui, pessoal. Estou dando uns paus aqui, é uma pena, porque aí consegui colar. Teve mais. Então, a pergunta 1 diz o seguinte: qual dos dados abaixo é mensurado ao nível nominal? Tá? Nominal. Nominal é aquele que não envolve ordem, não está relacionado necessariamente a valores numéricos, ok? Então, não é nominal, por exemplo, o número de filhos, tá? O número de filhos é intervalar. Intervalar, tá? Idade não é nominal, é intervalar. Renda não é nominal, também intervalar. Intervalar. Porque você precisa de números, né? E esses números têm relação com
quantidade, então número de filhos, idade, renda. Nível de estresse. Então, o nível de estresse ele é ordinal, né, pessoal? Você tem que ordenar de pouco para muito. Então, ele é ordinal. Que tipo de alimento? Bom, tipo de alimento, esse sim é nominal. Então, a resposta da primeira questão é nominal. Tipos de alimentos, desculpa. Tudo bem? Tipos de alimentos. Isso sim é nominal. Não era isso que eu queria. Tá bom, pessoal? Então deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acho que vai ajudar. Alguma pergunta, gente? Entenderam o que significa na estatística essa história de nível de mensuração? Tá. Bom, aí a pergunta 2, ela é interessante, eu achei. Só que eu achei também ela mal colocada, assim, sabe? Porque ela fala de testes de significância estatística no momento que vocês não vão fazer a pergunta 2, pessoal. Nós temos que tirar o seguinte da pergunta 2. Ela fala assim: em uma pesquisa, vou colar, tá? Tem alguns detalhes que são importantes para a gente considerar, tá? Como eu falei, né? É uma pergunta interessante na hora errada. Por exemplo, vocês não viram o que são distribuições de probabilidade, né? O que é uma distribuição normal, o que é uma distribuição de t-student, uma distribuição de Q quadrado, entendeu?
E aí já vem uma questão desse tipo. Então, assim, não faz muito sentido, tá? Então, mas de qualquer forma, vamos discutir e resolver a questão. Então, essa é a pergunta 2. Muito bem. O que nós temos que frisar nessa pergunta 2? Primeiro, nós vamos comparar os gastos com alimentação. Então, são valores, são dados intervalares, né, dados estatísticos. Com a alimentação das pessoas de 2 bairros distintos. Então, pessoal, se você vai trabalhar com dados de pessoas de 2 bairros distintos, você tem 2 amostras. Essa é a primeira coisa importante. 2 amostras. Tá? Ou seja, você não vai fazer uma importante. Então, 2 amostras. O que mais que é importante aí? Que esses dados não têm ou não estão relacionados a uma distribuição de frequência dita normal, ou seja, eles não são normalmente distribuídos. Tá legal. Aí você pode perguntar, tá ok, mas o que significa ser normalmente distribuído, né, pessoal? Você verificar se dados são normalmente distribuídos é verificar se quando você monta uma tabela não, desculpe, um gráfico de frequências, se esse gráfico de frequências teria os dados acumulados simetricamente em relação a um valor central chamado média, pessoal. Mas olha só, nós estamos discutindo uma coisa aqui que pelo que eu vi vocês não viram ainda, que seria a distribuição normal, tá? Mas tudo bem. Dizer que dados não têm distribuição normal é dizer que eles não são paramétricos, ou seja, são dados não paramétricos. Tá. E daí? E daí que dados não paramétricos exigem testes de estatística para dados não paramétricos, tá ok? Aí lá na aula que eu vi gravada, a gente tem uma série de... Tem um momento que ela mostra, ela fala assim, olha, se você tiver dados com distribuição normal, aí você vai usar os testes de... Deixa eu ver se eu consigo colar aqui a tabela. Uma pena. Vou tentar, hein, pessoal. Espero que eu consiga. Só um minuto que eu acho que eu já achei uma solução.
Tentando colar a tabela aí. Que os dados não têm distribuição normal, ou seja, eles são não paramétricos, e com base nisso a gente vai ter que escolher qual teste seria mais adequado. Duas amostras e dados não paramétricos. Não paramétrico significa não tem distribuição normal, tá? Então eu acho que eu consegui aqui, deixa eu ver. Ver se eu consigo agora colar esse cara. Opa, consegui. Legal. Então, temos aqui, ó, uma tabela que diz o seguinte. Mais uma vez, nós vamos falar de um monte de coisa que a gente nem estudou ainda, tá? Mas é assim, ó. Vamos lá. Nós queremos fazer um teste de significância estatística. Legal? Muito bem. Qual é o nosso dado? O nosso dado, ele... tem uma outra coisa importante aqui. Ele é um tipo de dado que é, como a gente está falando em gastos com alimentação, ele é um dado par. Essa tabela aqui, que aliás é da aula de vocês, ela não está muito legal também não, porque você pode ver, o que a gente vai escolher é o Mann-Whitney. E ele fala que o Mann-Whitney a gente tem que usar para dados que são ordinais. Na verdade, pode ser utilizado também para dados intervalares. No nosso caso, nós temos duas amostras. Ó, duas amostras. As amostras são independentes, porque elas foram colhidas em bairros diferentes. Então, uma amostra não influencia, a coleta de uma amostra não influencia a coleta da outra amostra. Elas são independentes e elas são intervalares. Tá? E aí, a tabela que a professora deu para vocês diz que os tipos de testes são provas de aleatoriedade para duas amostras independentes. Na verdade, a gente poderia usar, nesse caso, né, eu tenho essa informação de outros livros e literaturas, pelo menos dois testes aqui. Essa prova de Mann-Whitney e Kolmogorov-Smirnov. Smirnov, com V. Smirnov é a vodka, né, pessoal? Então, assim, eu na verdade, para ser sincero, fiquei em dúvida entre essas duas. Eu ficaria com a Kolmogorov porque, se você for procurar nos livros, a prova de Mann-Whitney, ela é para amostras pequenas. E a gente selecionou 100 pessoas de cada bairro. Pequeno na estatística é menor que 40, por exemplo.
tá? Isso é pequeno. Então, por isso que eu escolheria o Kolmogorov Smirnov. Mas eu estava falando com a Val, ela já disse que o pessoal, algumas pessoas já mandaram, e a resposta ficou no teste de Mann-Whitney, tá? Então eu vou escrever aqui e vou comentar cada um deles. Tá, agora vamos lá. Qual é a correta? A correta é justamente teste de Mann-Whitney. Nós estamos falando de uma coisa que a gente nem estudou. Dados não paramétricos, tá? Não paramétricos. Então essa tabelinha que eu colei aqui é para dados não paramétricos, tá, pessoal? Tudo bem? Então, o teste de Mann-Whitney é a resposta. Um cara também que poderia ser resposta, mas não é o teste Kolmogorov-Smirnov. Também é para dados não paramétricos. Mas não é essa. Smirnov. Algum outro? Bom, da sequência que foi dada aí, nenhum deles, dos outros 3 que sobraram, é para dados não paramétricos. Esses 2 caras, eles são ideais para dados não paramétricos, ok? Eles são utilizados, mas a resposta é a que está dentro do retângulo. Tem mais um que é para dado não paramétrico, mas é só para mais que 2 amostras. Tá? O outro que também é para dados não paramétricos é o teste de Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis. Esse cara também é para dados não paramétricos. Bom. E os demais testes? ANOVA, teste TED-Student. Esses 2 testes são para dados paramétricos, que tem distribuição normal, tá, pessoal? Você só pode usar o teste de ANOVA, que é análise de variância, se os seus dados tiverem aproximação ou se eles são próximos de uma distribuição normal. Então, ANOVA e o outro seria teste TED-Student. Seriam testes para dados paramétricos.
mas a nossa resposta está no retângulo vermelho. Tá bom? Gente, alguma dúvida aí? Todo mundo me escutando, gente? Acho que sim, né? Muito bem. Legal. Bom, falamos de coisas que não vimos, então é isso aí. Essa é a resposta. Teste de Mann-Whitney. Muito bem. Já o terceiro exercício, ou pergunta, ele fala de um fabricante de baterias, pergunta 3, né? Que pegou uma amostra de 10 baterias de lanternas fabricadas em um mesmo dia de produção e utilizou-as até que falhassem. O número de horas que cada uma demorou até falhar foi. Então, deixa eu colar aí essa questão. Texto eu consigo colar. Muito bem, pergunta 3. Um fabricante de baterias de lanternas pegou uma amostra de 10 baterias em um mesmo dia de produção e utilizou-as até que falhassem. O número de horas que cada uma demorou a falhar foi. Aí ele dá a sequência do número de horas. Legal? Ele quer que a gente encontre a média e o desvio padrão, respectivamente. Então, eu calculei, né? Então nós vamos fazer agora, nós vamos calcular, tá? Só que aí é um pouquinho diferente a média. Deu perto, mas não deu igual as alternativas que foram passadas aí, tá? Então vamos lá. Informações importantes aqui. Foram 10 baterias, ok? 10 baterias. Ele quer a média do número de horas de funcionamento de cada bateria. Então, como é que a gente calcula a média? A média é sempre a soma dos valores da amostra dividida pelo número de elementos da amostra, tá? Que são 10. Separar as questões. Tá, vamos fazer essa conta. Então, média. Tem símbolo para média? Olha, o mais comum para representar a média, mais usual assim, é um X com uma barra em cima. Mas não tem assim regra, tá? Então nós vamos calcular a média. Então o que seria a média? A média seria o seguinte: a soma de todo mundo. A gente vai colocar lá 340 mais 416 mais 517 mais 245 mais 664.
mais 542. Mais 366. Vamos lá até o último valor, tá? Mais 490. Mais 560. E finalmente mais 398. Tudo isso somado e dividido por 10, tá? Então, pessoal, eu fiz essa soma no Excel para não errar e dividi por 10. Essa soma ela deu 4.538. Então, nossa média vai ficar assim: 4.538 dividido por 10, que dá 453,8. Bom, o valor mais próximo que nós temos aí para 453,8, que no caso são horas, é o 460, certo? Então, nós ficaríamos entre as respostas 460 e 12, ou 460 e 117,4. Tá. Aí, pessoal, para a gente achar qual é a resposta correta, nós temos que calcular o desvio padrão. Tá? O desvio padrão. Então, é o segundo passo. Para a gente calcular o desvio padrão, primeiro, o que é o desvio padrão, né, pessoal? Desvio padrão é uma média dos desvios de cada elemento da nossa amostra em relação à média ao quadrado. Eu vou. O que isso dá para a gente? Isso dá uma ideia de como os valores da nossa amostra estão dispersos em relação à média. Ou seja, se os valores da nossa amostra se concentram ao redor da média ou se eles são muito espalhados em relação à média. Quanto menor o desvio padrão, mais os elementos da amostra são próximos da média. Tá? Tudo bem? Então, para calcular o desvio padrão, que é dado por essa expressão aqui, ó. Bom, vou chamar de padrão de dp. Tá? O que ele é? Ele é a raiz quadrada do somatório, da soma de todas as diferenças de cada um dos elementos da amostra com a média ao quadrado. Tudo isso aqui dividido pelo número de elementos da amostra. Tá legal? Bom,
como é que calcula esse negócio. Então, o que eu sugiro para vocês sempre é o seguinte. Nós vamos montar uma tabela aqui, ok? Para fazer essa conta aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar a tabela da seguinte maneira. Primeira coluna da tabela, vamos colocar os valores de x, que são os valores da nossa amostra. Esse xi aqui que eu estou colocando ele está relacionado à posição aqui, posição que cada um dos elementos tem lá na nossa amostra. Eles não estão em ordem, viu, pessoal? Não tem que estar também. Então, por exemplo, não para essa conta, tá? Para outras coisas tem que estar em ordem. Então, por exemplo, aqui no primeiro valor aqui é 340. Vou colocar todo mundo, tá? Segundo valor, 416. Terceiro valor, 517. Quarto valor, 245. Quinto valor, 664. Quinhentos e quarenta e dois, 366. Essa coluna ela é composta só pelos valores que estão na nossa amostra. 490, 560. E por último, o 393. Beleza? Então estão aqui os nossos 10 elementos da amostra. Elementos da amostra. Tá. Na segunda coluna, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o seguinte. O valor da diferença de cada um desses elementos com a média. Então, entenda uma coisa. Vou pegar cada um desses elementos aí e vou fazê-los menos a média. E vou colocar o resultado aqui. Ou seja, essa segunda coluna é a coluna da diferença de cada elemento com a média. Essa diferença, na estatística, é chamada de desvio. O desvio é quanto cada elemento está longe da média. Bom, só dá para saber fazendo o elemento menos a média. Tá bom? Aí você sabe o quanto ele está longe da média. Então, por exemplo, 340 menos a média, que a gente já calculou, né? Que é 453,8, vai dar para a gente
340 menos 453,8. Só um minutinho, tá, pessoal? Só um minuto. Primeiro valor menos a média vai dar menos 113, porque a média marquei, ele vai dar um número negativo. Menos 113,8. O segundo valor menos a média vai dar menos 37,8. O terceiro valor menos a média vai dar 63,2. O próximo vai dar menos 208,8. A próxima diferença vai dar 210,2. 542 menos 542 menos a média vai dar 88,20,2. Trezentos e sessenta e seis menos a média vai dar menos 87,2. Desculpa, 0,8. 490 menos a média, 36,2. Dá trabalho, viu, pessoal? Ainda bem que existe o Excel, né? Porque ninguém faz isso na mão no dia a dia. Aliás, nem o Excel que se usa muito. Tem softwares estatísticos, né? Para estatística. Depois, 106,2 e menos 55,1. Tá. O que a gente faz agora com esses valores, dessas diferenças? A gente faz uma outra coluna desses valores ao quadrado. Ao quadrado. Porque eu quero somar os quadrados dessas diferenças. Então, eu vou fazer cada uma dessas diferenças não na prova, né? Verdade. Na prova tem que fazer assim, do jeito que a gente está fazendo. Vou fazer os quadrados agora. Tá? Então, o primeiro valor ao quadrado vai dar 12.950. Vírgula 4. O segundo valor ao quadrado vai dar 1.428,8. Eu estou arredondando a parte decimal, tá? Depois, 3.900. E 94,24.
Eu vou botar vírgula 2. E assim, na sequência. O 208,8 ao quadrado vai te dar 43 ao quadrado vai dar 44, 184,4. 88,2 ao quadrado, 7.779,2. E assim, sucessivamente. O próximo, 7.708,4. Desculpa, vírgula 8. Mil trezentos e dez, vírgula 44, 11.278, vírgula 44, e o último valor, 3.113,6. Eu estou usando uma casa decimal só, eu tirei esse 4. Muito bem. O que fazemos com esses quadrados todos aqui? Somamos, pessoal. Tá? Somamos. Nós queremos a soma desses quadrados aí. Bom, já fiz a soma. E a soma, pessoal, vai dar um número grande, que eu vou escrever aqui. Vai dar 137.000 a soma. Cento e trinta e sete mil 746. Essa é a soma. Tá, o que nós vamos fazer com essa soma aí? Nós vamos colocar na expressão lá. Ou seja, o desvio padrão era a raiz quadrada dessa soma dividido pelo número de elementos da amostra. Tá certo? Quer dizer, essa soma vai dentro da raiz quadrada dividido por 10. Então, o desvio padrão será raiz quadrada de 137.746 dividido por 10, raiz quadrada disso. Que vai dar 117. Deixa eu fazer essa conta aqui de novo.
117, aproximadamente 117, tá, pessoal? Porque não, ele dá com vírgula aqui. Vírgula 4, tá? O meu deu 117,2, mas não tem problema, tá? Isso aqui são horas. Desvio padrão altíssimo, pessoal. Altíssimo. Se as baterias fossem muito parecidas na duração das suas cargas, o desvio padrão deveria ser pequeno. Sei lá, 2 horas, 3 horas. Legal? Mas é um desvio padrão alto. Então, a nossa solução, de acordo com o que a gente tem aí, seria o par 460 sei lá de onde ele tirou esse valor, 117,4. Tá legal? Alguma dúvida aí, gente? Nenhuma dúvida? Então vamos para o último. Deixa eu ver se eu consigo colar esse cara. Ó, a pergunta 4 fala pessoas e essa pesquisa foi colocada no resultado dela numa tabela, ok? Então uma pesquisa, aqui são as alternativas, tá, mas eu não quero as alternativas. Em uma pesquisa, 250 pessoas avaliaram a qualidade de um produto XPTO, o nome do produto. Os resultados são apresentados na tabela abaixo. A tabela abaixo fala assim, que das 250 pessoas entrevistadas, a avaliação do produto XPTO foi péssimo para 22 pessoas, ruim para 35 pessoas. Regular para 80 pessoas. Bom para 95 pessoas. Excelente para 18 pessoas.
legal. Essa é a tabelinha. A pergunta é a mediana e a moda. Bom, vamos definir o que é mediana e o que é moda, tá? Bom, perceba que os nossos dados, pessoal, eles são ordinais, porque você consegue determinar uma ordem com base nessas características: péssimo, ruim, regular, bom, excelente. Então, a ordem crescente é de péssimo para excelente. Tá legal? Achar a mediana então, a mediana é um valor da amostra que ocupa a posição central na amostra quando esta está ou é ordenada de forma crescente ou decrescente, tanto faz. O exercício é perigoso, pessoal, e eu vou comentar por quê. Mas vamos ver. É o seguinte, nossa amostra já está ordenada, de péssimo para excelente. Nós temos 250 pessoas que foram entrevistadas. Se você colocasse essas 250 pessoas uma ao lado da outra, com base nas respostas que elas foram dando, as coisas vão ficando assim. Então a gente teria péssimo, péssimo, péssimo e assim por diante. Péssimo, tá certo? Num total de 22 pessoas das 250. Então aqui nós teríamos 22 pessoas. Bom, só que em 250 pessoas não existe uma posição entre 1 e 250 que seja central. Porque 250 é um número par de elementos, ok? Quando os dados são numéricos, a gente tem uma solução para isso. Quando os dados são ordinais, mas não numéricos, a gente pode ter um problema com isso. Já vamos discutir melhor isso, tá? Então entenda, eu colocando todos os péssimos enfileirados, eu teria 22 péssimos aqui. Ou 22 pessoas, tá? Tá, aí na sequência de péssimo, vem o ruim. Então, ok. Então, imagine agora que a gente, logo depois do último péssimo, colocasse então vamos supor que a gente colocasse aqui os números de ruins que apareceram, tá legal? Então, um, depois outro ruim,
E assim sucessivamente até o último ruim. Tá. De ruins, nós temos 35 ruins. Bom, está longe de chegar na metade de 250. Tem que ter 250 aqui somado no total. Até aqui somados deu 57. Bom, na sequência do ruim, logo depois do último ruim, eu tenho o primeiro regular. Depois o segundo. E assim por diante, até o último regular. Que vai acrescentar aí mais 80 nessa sequência. Caramba, tá difícil. Então vai acrescentar mais 80. Bom, 35, 137. Bom, então pera lá. Temos 80 regulares aqui. Certo? 80 regulares. Então, desses 80 regulares, pessoal, tem alguém aí ocupando a posição 249 e 250, porque não tem ninguém no meio, né, pessoal? Perdão, falei besteira. 250 por 2 vai dar 125, certo? Ok. Estão procurando alguém cuja posição seria 150 por 2, que dá 125. Na verdade, teria que ter alguém, ó, para ter alguém exatamente no meio para ser mediano, eu teria que ter 251 elementos, porque eu teria 125, o 126 que está no meio, depois mais 125, que me daria 251. Quando os dados são numéricos, e eu tenho um número par de elementos, pessoal, eu simplesmente pego os dois elementos mais centrais e faço a média para dar a mediana dos elementos mais centrais. Mas isso aqui não são números. Mas a gente não vai ter esse problema aqui, tá? Então, perceba que o elemento de posição 125 e 126, que seriam os dois elementos mais centrais, eles estão nesse grupo aqui. Na verdade, dentro do grupo dos regulares, porque olha só, até o último ruim, a soma foi de 57. 57 mais 80 dá 137. Em 137 elementos, eu tenho lá o 125º e o 126º, que são os caras de posição central em ou num total de 250 elementos. Tá? Então, nós temos aqui que o elemento de posição x, 125, ele é um regular. E o elemento de posição x126 também. Por que eu estou pegando esses dois caras? Porque esses dois caras, eles são os elementos de posição mais central
em 250 elementos. Tá legal? Portanto, nossa mediana é o regular. Porque é o dado que está no meio. Então, a mediana para a gente aqui é classificação regular. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Tá. Então falta falar da moda. O que é a moda, pessoal? Moda na estatística, e faz sentido também com o significado da palavra, é o elemento de maior frequência, o que aparece mais. É o elemento de maior frequência. Da amostra. O elemento de maior frequência da amostra, de acordo com a tabela, é o bom, porque ele aparece 95 vezes. Tá? Então, bom é a moda. Por que bom é a moda? Porque aparece mais que todo mundo. Então, bom é a moda da amostra. Pois aparece 95 vezes. Com frequência 95. Igual a 95. Então, a resposta dessa questão é regular e bom. Portanto, a sequência é regular e bom. Regular para a mediana, bom para a moda. E aí, pessoal? Alguma dúvida? Se não houver nenhuma dúvida, acabamos.